Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Ira lembrou que Orun a torturou. Orun vai até ele e pergunta do que ele se lembra. Alguém estava me atormentando em Ira. Alguém estava me torturando com água. Ele diz, não me lembro do rosto dele, mas era um homem. Orun observa isso com espanto. Depois, Ira fecha os olhos. Orun segura a mão dela e diz: abra os olhos, estou com você, já passei. Depois que Ira recupera o juízo, ela pergunta a Orun, o que há de errado, quem foi que me torturou no passado? Quando Orun não responde o que Ira disse, ele pergunta, você sabe quem estava me atormentando? Orun tira Ira do carro e diz para ela tomar um pouco de ar primeiro. Vamos conversar sobre todos eles. Ira está confusa. Orun não sabe o que dizer ou fazer com Ira. Ele pega as cadeiras do acampamento e manda Ira sentar. Depois que Ira se senta, Orun se senta à sua frente. Gostaria que tudo o que você lembra sobre Orun o fizesse sorrir, mas vivemos tempos difíceis. Mas se eu pudesse, gostaria de apagar todas essas lembranças ruins. Ira disse que você me disse que eu tive uma vida feliz. Orun diz que sim, mas estes foram dias difíceis para você. Ira manda ele contar tudo isso, mas Orun faz o que o médico manda e não conta nada a Ira e diz a ele que você vai se lembrar, sua mente vai se refrescar. Depois que Ira e Orun pararam por um tempo, Orun segurou a mão de Ira e disse, tivemos momentos difíceis, mas depois tivemos dias bons, construímos uma vida feliz para nós mesmos, não importa o que aconteça, venha até mim, não importa o que aconteça. Quando Ira recupera a compostura, Orun pergunta a Ira, você está bem? Ira diz que estou bem. Depois vêm os jovens e trazem-lhes algo para comer. Ira e Suna entram na caravana e começam a preparar algo para comer. Orun e o homem estão sentados do lado de fora. Suna pergunta a Ira se você tem filhos. Depois que Ira diz não, Suna diz a ele que espero que você tenha um filho logo, isso seria muito bom para você. Depois, todos se sentam para jantar juntos. Orun olha para Ira com olhos de admiração. Eles têm uma conversa muito agradável à mesa. Os jovens agradecem constantemente a Orun. Orun disse que você agradeceu o suficiente. Depois, a criança começa a contar sobre o casamento. Ira acha que Orun disse que passamos por momentos difíceis. O homem pergunta a Orun, sempre conversamos sobre nós, como vocês se conheceram. Orun diz que o nosso é um pouco longo, mas parecia um conto de fadas. Ao ouvir isso, Ira começa a pensar em seu relacionamento com Orun. Depois, os jovens se despedem de Orun e Ira e vão embora. Depois que eles saem, Orun segura a mão de Ira e diz, eu sei que seu passado está preso em sua mente. Talvez viver este momento seja mais importante, disse Ira. Você se lembrará desse momento, disse Orun a ela enquanto recolhia os copos sobre a mesa. Ele diz que superaremos isso juntos, como antes. Ira acena para Orun e entra na caravana e lava os copos. Então eles entram no carro para pegar a estrada. Quando eles entram no carro, o telefone de Orun toca. Afif pergunta a ele quando você vem? Orun avisa que ele virá em breve e desliga o telefone. Ao lado de Afif fica Asl. Afif diz a ele que não importa o quanto você venha aqui por ali, eu sei o quanto é difícil para você. Asl diz que fará qualquer coisa por ali. Afif diz que você não precisa fazer isso. Asl diz que faço isso com amor, não há problema para mim. Nesse momento, o telefone de Afif toca e ela sai de Asl. Depois que Afif vai embora, Asl diz para si mesma, Ira, você vai sair desta mansão, eu vou ficar aqui. Asl é realmente mais perigosa que Eda. Ela não mostra tudo como Eda, ela age de forma insidiosa. Orun e Ira foram para a mansão. Asl está se preparando para colocar ali na cama. Orun e Ira vão até a sala para vê-lo.
Quando Ali vê Ira, ele imediatamente a abraça. Aslan fica com um pouco de ciúme dessa situação. Depois, Ira coloca Ali na cama. Oron diz a Ali que iremos acampar com você quando as escolas estiverem de férias. Depois que Ali vai para a cama, Oron e Ira vão para seus quartos. Depois que eles saem da sala, Ali diz a Aslan: você ouviu que iremos acampar quando as escolas estiverem de férias? Na verdade, não fique muito animado, Ira não se lembra de nada. Ele nem lembra que amou você antes, então não fique muito animado. Asli é uma pessoa muito sorrateira que quer fazer Ali acreditar que Ira não vai se recuperar. Naquele momento, enquanto Oron e Ira estão prestes a entrar em seu quarto, o telefone de Oron toca e ele tem que ir urgentemente à fábrica. Ira está muito chateada com esta situação porque não quer sair do lado de Oron. Quando Oron está prestes a partir, Ira, para onde você vai? Ele diz que está perto. Para não ofender Ira, Oron diz que é melhor eu não ir e cuidarei dos meus negócios a partir daqui. Ira está muito feliz com esta situação. Aí ele diz que vou fazer café para você, mas Oron diz que não precisa. Vá para o quarto e descanse. Enquanto Ira vai alegremente para a sala, ela conhece Musa. Musa diz a Ira: mudei os pertences de Oron para o seu quarto. Ira pergunta por quê. Moisés disse que tudo seria como antes. Aslan sai do quarto de Ali e está prestes a sair da mansão quando ouve a conversa de Musa e Ira. Ele sai da mansão dizendo para si mesmo: faça com que seja o seu dia por enquanto, mas você não será o vencedor? Nesse momento, Ira entra em seu quarto e vê Afif saindo do quarto e lhe dá boa noite. Mas Afif chama-se Veket sem responder. Ira está muito chateada com esta situação. Ela entra em seu quarto com lágrimas nos olhos e começa a esperar por Oron. Ira estava vulnerável antes, mas agora ela não se lembra de nada, então se sente ainda mais vulnerável. É por isso que ele não quer sair do lado de Oron. Oron conhece sua situação e não sai do seu lado nem por um momento. Quando Ira entra na sala, ela está andando pela sala sem saber o que fazer. Enquanto vagueia, tenta perceber por que é que Afif o tratou mal e pensa no assunto, mas não se lembra. Depois, ele vai para o camarim para se trocar. Ao ver os pertences de Oron, ele os toca e começa a se lembrar de algo. Ira se sente como se estivesse enfeitiçada. Depois ele gostaria de poder se lembrar de tudo o mais rápido possível. Ira também trocou de roupa e sentou-se na cama, esperando por Oron. Quando Oron chega, Ira se levanta e olha para ele. Ira pergunta: você terminou seu trabalho? Oron balança a cabeça, vai até ele e diz: é bom estar aqui na mesma sala novamente. Ira não sabe o que fazer e desvia o olhar de Oron. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.